Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 4, no verso 26. E Jesus, ele definiu o reino de Deus dessa maneira. Esse será o nosso texto base para a gente começar a falar sobre isso. Vou gastar algumas quintas-feiras e isso vai te ajudar muito. Em Marcos capítulo 4, acompanha comigo. Disse ainda, verso 26, Marcos 4, 26. Jesus, ele vinha falando sobre a parábola do semeador, da qual depois nós vamos conversar. Mas eu quero trazer esse texto que ele diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim. Então ele está declarando como é que funciona o reino, olha só. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Grifa essa parte, todinha. Como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse, ó, dorme, levanta, aí vem de noite, de dia. O que isso aqui está mostrando? Está mostrando uma coisa chamada tempo. Muito importante. E a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Agora vamos lá. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, começa a sair da terra. Depois vem a espiga, começa lá aquele broto de espiga. Enfim, o grão cheio na espiga. Chegou o momento. Agora olha só, verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, entre várias comparações que Jesus faz do reino de Deus, essa aqui, gente, é uma das mais preciosas para a gente entender assim como Deus funciona com a gente. Isso tem que estar claro no nosso coração. Então eu quero te falar isso aqui, ó, o reino de Deus, ó, ele é como uma semente lançada à terra. E eu quero te dizer só coisas óbvias, mas isso aqui é importante. Não é só a semente. Ele não está falando só da semente. Também não é só a terra, mas é a semente lançada à terra. Então tem uma interação aqui maravilhosa da qual nós temos que aprender. E eu quero te falar que tudo isso aqui que você está lendo aí, eu coloquei ali, é um processo. Então se eu começo a receber iluminação como Deus trabalha, porque é um processo, e não tem como eu ter outra visão a não ser essa que Deus quer que eu e você entendamos a respeito, como é que o reino de Deus, ele produz na nossa vida, como é que você vê a manifestação de Deus na tua vida, as coisas vão andar muito bem, obrigado. Mantém isso ligado na nossa vida. Você não vai permitir mais que o inferno fale bobagem, olha só, Deus ele não está ouvindo a tua oração, não, olha, até hoje não aconteceu, ainda fica assim, ó, tá vendo? Já passaram-se 10 dias, ele é danado. Ó, já tem 1 ano que isso aí não muda, ó. Fica te perturbando. Bom, se a gente entende como Deus trabalha, nós sabemos que Ele está trabalhando. Embora que a gente vá avançar, algumas coisas vão ser claras para você, mas guarda isso nessa noite. O reino de Deus é um processo. É um processo. Deus trabalha num processo. Vá comigo a Lucas 8, que é a descrição de Lucas falando sobre a semente lançada à terra. E nós sabemos que a semente, ele explica aqui, Jesus disse, é a palavra, ou seja, a semente é ele. Aonde? Lançada no coração do homem, que é a terra. Muito bom. Então veja o que está escrito aí no verso número 11. E Jesus disse, então esse é o sentido da parábola, Elinho. A semente é a palavra de Deus. Verso 12, aqui caiu à beira do caminho, e agora Jesus começa a descrever algumas situações da semente estar caindo em algum lugar. Veja bem, ele diz assim no verso 12, aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Veja bem, venha seguir o diabo e arrebata do coração a palavra para não suceder que crendo, diga crendo, sejam sozo, transformados, toda a operação de Deus na nossa vida. Agora olha só que coisa tremenda, olhem para mim, toda a operação de Deus na nossa vida é uma exigência que não tem como, nós temos que crer na sua palavra. Então eu comentei em várias
encontros nossos aqui passados sobre muitas vezes nós estarmos confusos em desejar algo de Deus ou querer que Ele faça algo na nossa vida, mas verdadeiramente não é crença. Nós temos que saber muito bem isso. Ter desejo e vontade que as coisas melhorem, gente, beleza. Mas se isso é crença, não é mesmo. E a gente está vendo aqui na palavra de Deus que o resultado do reino de Deus na minha vida e na sua, tão somente é com base em crença. Está pegando isso aí? Então nós temos que garantir essa parte. No verso número 13, ele está falando sobre a semente, a palavra, que caiu na pedra. São os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. E agora eles creem por um período de tempo. Na hora da prova, eles abandonam, eles se desviam, eles desistem. Nós não somos daqueles que desistem. Depois nós vamos analisar cada um deles e a gente vai tirar umas coisas legais. Vamos passar para o próximo, 14. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram. No decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então chegou o verso 15, aqui caiu na boa terra, que eu já vou logo declarar, é o teu caso, é o teu coração, para cada um de vocês. Essa boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, um coração aberto, preste bem atenção, o contexto aqui, gente, não é uma questão de a pessoa ser perfeita, tá certo? Não é um contexto, é um contexto de você estar exposto a essa palavra, você é ávido por ela, você tem fome e sede dele. Muito bom. Retém a palavra, então esses frutificam com perseverança. Então Jesus afirma isso, gente. Ele falou lá que o reino de Deus é como uma semente lançada ao solo, e ele explicou tudo aquilo. E aqui detalhadamente Jesus vem explicando, olha, presta atenção, cara, a semente é a minha palavra. Não é isso que ele disse? E ele também declarou que a terra é o teu coração. E eu fiquei pensando sobre esse assunto, gente. Porque veja, vou passar mais um textozinho aí. Assim como a semente, ela precisa de um solo, é a coisa mais óbvia que eu estou declarando. Assim também a palavra de Deus precisa do coração do homem. De nada adianta nós termos uma Bíblia, é isso que eu sempre passo isso para vocês. Para a gente não cair na cilada de ser pessoa religiosa. De ser uma pessoa, eu sou crente, tenho uma Bíblia e vou para a igreja. Isso é pouco, gente, isso não é nada. Sinceramente, faz parte eu ter uma Bíblia, porque eu sou uma nova criatura, agora eu tenho a palavra. Faz parte ser nova criatura e viver a verdade, ir para a igreja, se congregar, cara. Eu estou falando isso aqui domingo de manhã. Isso tudo faz parte da nossa vida. Mas isso não é meramente um rito, né? Alguma coisa que eu faço e é o meu esquema agora de vida ir para a igreja. Não. Então eu posso ter em casa várias Bíblias, mas realmente na prática isso tem me ajudado, tem transformado, porque nós temos que ter uma visão para com a palavra muito própria, gente. Não é um livro que eu carrego. Você não carrega uma Bíblia, cara, ela tem que estar no teu coração. Bom, pastor, então tem que decorar a Bíblia toda. Eu não estou falando sobre isso. Porque veja, de que adianta a palavra que é a verdade, se ela não se interagir com o coração do homem? Qual foi o propósito de Deus, Ele criar esse mundo e mostrar para mim e para você uma semente de uma árvore? Ele só está mostrando que é o seguinte, está ali naquela semente, está tudo necessário para que você tenha essa árvore. Mas é um processo. E nada adianta eu ter uma semente para eu ficar na minha mão ou guardar no meu bolso. Porque toda semente precisa ir para o solo. O que eu estou falando é a BBR, terça, quarta, quinta e sexta. Mas para meditar nisso e o Espírito Santo começa a mostrar para você a simplicidade. Olha, se alguém acha que a palavra de Deus é alguma coisa difícil, que ninguém pode entender, que para estudar a palavra, meu Deus do céu, tem que fazer 6, 7 anos de teologia e depois aplicar uma prova para ser expert em divindade e depois... É a coisa mais simples, você começa a pensar nessas verdades, meditar, o Espírito Santo começa a te falar coisas simples, que estão do lado de fora. Por isso que Jesus usava exemplos do lado de fora, parábolas explicando coisas do dia a dia, verdades espirituais estão na nossa frente. A palavra é uma semente.
E não adianta se ela não estiver no nosso coração. Pronto, PT, saudação. É muito interessante, porque Jesus ele comenta vários tipos de solo. E veja, aquela que cai à beira do caminho, ela passa perto, mas ela não está no solo. E ele fala sobre o contexto de ouvir. Depois eu vou gastar tempo sobre isso. Mas ouvir simplesmente por ouvir. As pessoas podem estar ouvindo agora, pegando o celular, passando um texto, vendo o que está acontecendo no celular, como eu estou vendo. Eu sei que tem pessoas que fazem isso. Não está pegando nada, não está ouvindo nada. Já perdeu 5 minutos, porque a cabeça está em outro lugar. E a palavra de Deus, ó, pum! Tchau, um abraço. De que nós acordarmos para entender que o solo sou eu. Se essa semente cai aqui dentro, ela produz. Eu vou ficar tranquilo. Agora, Deus não pode trabalhar. Jamais trabalhará com essa verdade se nós não entendermos que o nosso coração precisa estar certinho para isso aí entrar. É lá dentro, no nosso espírito. Alguém está pegando? Eu coloquei, assim como a semente precisa, diga precisa. Então a palavra de Deus precisa do coração do homem. Ela não produzirá se eu estou, pastor, eu estou na melhor igreja sobre a face da terra. O que não existe, todas são de Deus. Não é não? Então, o cara fica pensando, eu estou num lugar maravilhoso. Só simplesmente estar num lugar maravilhoso, isso não produz na tua vida. Pastor, mas eu tenho ouvido verdades maravilhosas. Muito bom, mas é mais do que isso, tem mais algumas coisinhas. Pastor, eu tenho aprendido sobre fé. Muito bom. Eu já aprendi tanto que agora não aguento mais sobre fé. Bom, então é muito mal. E é tão bem, começou tão bem. Então, de um lado nós temos essa palavra viva, porque ela é viva por causa do Espírito Santo. Do outro lado nós temos o coração, meu, o seu. Escuta, é preciso haver essa interação, eu vou repetir isso, dessa verdade iluminada pelo Espírito Santo no meu e no seu coração, para que Deus produza. Deus produzirá sempre. Nós vamos ver isso, mas o meu coração precisa estar ajustado. Então veja, Tiago capítulo 1. Eu vou voltar depois a ler isso aqui numa outra versão. Tiago capítulo 1. Veja o verso número 21. Ele dá um exemplo bem interessante, porque ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, agora preste atenção, acolhei com mansidão a palavra em vós, o quê? Implantada. É interessante, né? Porque isso aqui, pela primeira vez que eu comecei a estudar sobre isso, eu vi algo bem interessante. Você pega um exemplo de uma gestação, e você sabe que um óvulo é fecundado lá nas trompas, né? Então, quando ele é fecundado, ele começa a fazer uma migração descendo as trompas. É um negócio fantástico. Deus bolou algo. E depois ele precisa fazer aquilo que o pessoal chama de nidação. Ele precisa fazer aquela acoplagem. Aonde? No útero, né? Para que possa então formar aquela raiz de uma placenta, onde vai passar todos os nutrientes. E dali então possa crescer a criança e a criança nascer. Quando a criança nasce, é a produção. Você vê um neném, não nasce assim. Ué, como é que nasceu essa criança? Eu não estou sabendo. Saiu do nada a criança? Claro que não. Começou lá naquele forever and ever, né? Beleza e tal. É todo um processo, gente. A gente só olhar a natureza que a gente vai ver tudo. Olha a necessidade, algo está ligado. Essa questão aqui que a gente acabou de ler, essa interação da palavra no nosso coração que precisa grudar e criar raízes. E nós somos responsáveis por isso. A parte de Deus é perfeita. Não me pergunta como é que uma semente, cara, plantada ao solo dá uma árvore. Não me pergunta, é uma maior doideira para mim. Mas Deus providenciou esse grande milagre que o homem, ele olha assim, ele não dá nada por isso. Acha que o negócio é do nada. Essa parte é a dele. Aí eu comecei a pensar sobre isso. A parte de Deus, gente, é a dele. A maior tranquilidade é fazer milagre na sua vida. Fazer milagre na sua vida. Se manifestar
das mais variadas formas. Ele tem 1 milhão de maneiras, multiplicado a 1 milhão, de te abençoar financeiramente, de te abençoar com isso, aquilo, outro. 1 milhão. Porque Ele é Deus. Nós temos que crer no poder dessa palavra, dessa semente, para que então ela possa produzir muito na nossa vida. E eu coloquei uma frase aqui, que eu gosto dessa frase, porque eu entendo como é que então Deus ele faz esse processo. Deus não trabalha sem um homem. Mas é interessante que também o homem não produz sem Deus. Então, estamos mais do que ligados, unidos, interagidos. Não tem como Deus trabalhar na sua vida tudo que Ele quer, um propósito, um plano maravilhoso, se não tem um coração próprio para entender como é que isso funciona, gente. Na palavra que quer produzir na nossa vida, mas eu sou o solo. E de um modo geral, as pessoas não se preocupam com a sua parte. Elas querem que Deus faça. Veja isso. E Ele é fiel para cumprir mesmo a sua palavra na nossa vida. Mas eu tenho que dar uma checada e uma analisada, por isso Jesus falou em 3 evangelhos sobre esse processo da semente no solo, na parábola do semeador, para nós compreendermos que a nossa parte é que é importante, a dele é tranquila. A nossa é importante. De sermos um coração próprio, e nós temos que não só dar essa declaração, mas ter um coração sempre aberto para isso, um coração próprio para Deus produzir. Não é maravilhoso? Ele tem um plano fantástico para a tua vida, hein? Transformações e mudanças que você nem imagina. Mas nós temos que ter um coração próprio para isso. Deixar Deus produzir isso na nossa vida como um coração próprio. Eu quero te dizer, gente, preste bem atenção no que eu te falar. Um coração próprio não tem nada a ver com aquilo que o inferno, ele vem sobre a minha cabeça, os assuntos dizendo: você não merece, você não pode, você é assim, você é assado. Ele vem desqualificando. Ora, se ele está me desqualificando, ele é aquilo que a palavra diz, ele é um mentiroso. Por quê? Porque Deus me qualificou na pessoa de Jesus, e Ele produz num coração que crê. Isso é simples demais. Ele não está preocupado em si, se eu estou perfeito, se eu faço isso ou aquilo outro. Nós estamos num trabalho de ser transformado, eu vou falar sobre isso. Mas vem cá, o teu coração está próprio do ponto de vista em acreditar nele. Olha aí, estou te desafiando, hein? Porque a cada ano que passa nós vamos precisar crer. Bem restrito em cima da palavra para ele produzir. Crer. Então ele desqualificou, você tem um coração pronto para crer. Por que o inferno vem me pilhar? Porque ele quer me desqualificar. Repita comigo: Deus não trabalha sem um homem. E o homem não produz sem Deus. É isso mesmo. Olha a interação total. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade, tu sabes. É muito pouco, isso é ignorância. Isso não é colocar um coração preparado para receber de Deus. Um coração preparado para receber de Deus não tem esse tipo de comportamento. Pastor, mas Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Lá vem você. Então é isso aí, você está querendo me dizer: Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser e eu não preciso fazer nada. É isso. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É mesmo. Veja que você está matriculado na faculdade do demo, na teologia, onde eu não preciso fazer nada, porque Deus é soberano, Deus ele é bom demais, e Deus ele sabe, pastor, ele sabe da minha situação, eu estou há 10 anos sem ver um grão de arroz na minha frente, mas ele sabe, tudo mesmo. Eu que quero perguntar: você sabe alguma coisa? Pelas suas declarações eu estou vendo que você não sabe nada. Está sendo enganado na sua mente sobre, meu Deus do céu, gente. Não, pastor, eu faço aquela oração e entrego na mão de Deus. É isso aí. Vamos analisar bem, gente, como a gente tem pensado, aquilo que a gente vem conversando, aquilo que a gente vem orado. Você entende, gente? Tem alguma coisa que nós temos que ajustar. Eu não posso cair nessa cilada. Então veja, vou começar só conversando com você um pouquinho sobre as propriedades de uma semente, coisas simples, hein? Mas em cima disso que acontece na semente, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Primeira coisa, anota aí: semente não é algo mecânico, estático, não é algo inanimado, é um organismo vivo.
É uma pessoa, Deus é uma pessoa, a sua palavra. E veja, é algo que cresce, desenvolve. Você sabe que a interação de Deus na nossa vida é para o crescimento nosso, é para o nosso desenvolvimento. A Bíblia declara que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Eu vou te falar, quando você tem uma interação própria com a palavra, você só cresce, você se desenvolve. É impressionante. É isso que acontece. Então não tem como eu ter uma imagem assim, eu começo bem e vou terminar mal. Tem alguma coisa errada nessa teologia. Pastor, mas eu conheço um bocado de cristão assim. Então esquece, cara, você está olhando para fora para interpretar Deus. Eu estou olhando, situações estão acontecendo com muitas pessoas e tirando conclusões de Deus erradas. Não é assim não. Se Deus entrou na tua vida é para você crescer, progredir e prosperar. Até o final. Até o final. Olha os exemplos de homens que andaram com Deus, como terminaram. Muito bem, obrigado. Esse é o processo de Deus. Reparou? Dá uma olhada na natureza, um bom solo, pega uma semente. Então está lá uma semente, aquela caroço de manga, bota lá. Aí a árvore começa a crescer e tal, já começa, está pequenininho, de repente... Não é assim que acontece. Então os anos vão passando... E ela vai crescendo, vai chegando à maturidade e vai produzindo. A nossa vida é a mesma coisa. Pastor, a minha vida não está andando. Bom, se a tua vida não está andando, provavelmente você não tem conhecimento de muitas coisas que precisa conhecer. A questão, gente, não é a semente, eu vou te provar. A questão é o solo. Tanto é que se a semente cai em algum solo impróprio, não pode produzir. Nós sabemos disso do ponto de vista de fazenda. O pessoal que é fazendeiro aí, sabe, em determinados lugares, essa terra é boa para quê? Para café, essa terra é boa para pasto. Onde eu nasci, naquela época, a terra era tão boa para o pasto que dava uma grossura de um capim desse tamanho que ficava acima de você. O boi nadava de braçada. O bichinho engordava, que é uma maravilha. Vá comigo a 1 Pedro. Até agora aí, estou cortando o bifinho, hein? É assim que funciona, vamos lá. Então veja, 1 Pedro, uma passagem conhecida, no capítulo 1, né? No verso número 23, a Bíblia declara que nós fomos regenerados, criados novamente. Nós somos uma nova criação. Veja que coisa interessante. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, falando sobre a palavra. A palavra, ela te fez uma nova criatura. A palavra é a pessoa de Deus, Ele entrou em nós. Ele me fez uma nova criatura. Então veja, não de semente corruptível, porque ela não é, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva para sempre. Aleluia, hein? Então eu quero te dizer, essa palavra, ela é inabalável, ela é perfeita, ela é incorruptível. Então a gente pode concluir muito claramente isso aí, ó, que Deus produz na nossa vida o que? Sempre algo vivo, perfeito, permanente. Se você se interagir com a palavra de maneira própria, cara, Deus vai estabelecendo a tua vida. Nada abala. É algo vivo, permanente, tem saúde. A tua vida em si, num todo, ela tem saúde. Não te falta nada. Diga aleluia. Maravilha, gente. É assim que Deus trabalha. Jesus disse lá em Marcos 12, 27, falou em Lucas também, que Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Sua palavra, João 6, 63, minhas palavras são espírito e são vida. Então não é algo mecânico, é algo que cresce, desenvolve, é um ser vivo. O Deus é um ser vivo que está em você, tem que dar certo. Ele entrou na minha vida. Na escola bíblica a gente ensina sobre isso, que na verdade a prosperidade se instalou em mim e em você na pessoa dele. Agora é nós entendermos o processo dessa palavra, termos conhecimento para deixarmos essa interação funcionar na nossa vida. Nós vamos avançando. Onde ninguém avança, onde ninguém está indo para cima, você está indo. Porque é o poder sobrenatural de Deus. Gente, em tudo na tua vida como igreja, nós temos que pegar isso. Tudo é sobrenatural.
Pastor, eu sou inteligente, por isso que está dando certo. Não. Se Deus tirar a mão dele, esse mundo cai. Se Deus parar de segurar o universo, tudo cai. Fala para mim, como é que os planetas estão lá? Estão tudo agarrado, pendurado, num barbante. Se ele dá uma piscada, eu vou dar uma cochilada, tudo acaba. Deus está mais do que interagido em mim e você. Estávamos conversando, eu, o pastor Teixeira e uma outra pessoa, o Luiz, falando sobre proteção de Deus. Você nem imagina, quando você chegar lá em cima, ele vai te mostrar assim um rolo, vai só fazer assim. Isso aí foi tudo que eu te protegi e te guardei, lembra? Disso. Lembra que não te faltou isso, não te faltou aquilo outro? Rapaz, olha só, e eu nem aí. Ele tem cuidado de nós. Amanhã você vai acordar e já está tudo providenciado. Jesus não mandou olhar os passarinhos. Eu nunca vi. Outro dia eu estava às 5 horas da manhã, estava na minha sala. Bastou clarear um pouquinho os primeiros passos. Eu nunca vi passarinho depressa. Você já viu um passarinho depressa? Parar de cantar, dizer, não, hoje não canto. Essa semana não foi legal para mim. Comi pouca minhoca. Você vê a natureza depressa, né? Você não vê a natureza depressa. Impressionante, gente. Não vê uma árvore depressa. O que está vendo contigo? Está desanimado. Seres vivos dependem de Deus, depende da chuva, depende de tudo. Então aí, provando para a gente que Deus cuida de nós. E eu preocupadíssimo, não sei como é que vou virar o ano, como é que vai ser ano que vem. E essa situação é essa, aquilo outro. Processo da semente viva. Uma segunda coisa para a gente entender. Sendo a semente um organismo vivo, ela sempre estará envolvida num processo de transformação. Começa naquela semente, daqui a pouco alguma coisa começa a ficar diferente. Começa a ficar diferente. Então imagina, Deus se instala na nossa vida e a gente começa a trabalhar a palavra no nosso coração. No momento que a gente começa a crer, começa uma transformação. Onde é que está isso? Não me interessa, está no mundo do Espírito, alguma coisa está acontecendo. Com base na sua palavra, no meu coração instalada, está acontecendo. 2 Coríntios capítulo 3. Veja o que está escrito no verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a Bíblia declara que nós somos transformados. De glória em glória. A gente vai sendo transformado, são etapas na nossa vida, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu só estou querendo te provar que é isso que acontece. Então, beleza, num solo adequado, a semente se instala. Daqui a um tempo, olha o processo, ela já não é mais aquilo que você colocou lá. Está sendo mudado, está transformando. Então veja só, numa outra versão, está escrito assim: nós cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o nosso rosto, podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós. Essa palavra trabalha dentro de nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. E é óbvio que eu estou declarando, gente, eu só estou trazendo análises assim simples, mas isso funciona demais. Veja bem, não existe ninguém que amadurece de um dia para a noite. Nem na natureza é assim. Não existe semente que uma vez plantada gera no dia seguinte uma árvore pronta.
Então, uma das coisas mais maravilhosas dentro desse processo, depois eu vou gastar um tempo para falar sobre isso, é nós entendermos como é que funciona o tempo na nossa vida. E o próprio Espírito Santo, ele testifica no nosso coração coisas tremendas. Por que tantas declarações sobre espera no Senhor? Ah, pastor, eu estou chegando, eu estou esperando porque naquele momento Deus vai fazer. Não, naquele momento não, Ele já está fazendo, é igual o neném. O neném está ali, está crescendo, daqui a pouco ele vai nascer, ele vai produzir. Eu tenho que pegar isso, porque do ponto de vista do tempo, o inferno diz assim, está vendo? Nada aconteceu, ou nada vai acontecer errado, bom... Tem que mandar dar uma olhadinha, olha só, o processo está acontecendo aí. Está acontecendo sim. Está crescendo isso aí, a palavra está crescendo, ela vai produzir na minha vida. Ele cala a boca rapidinho. Mas eu não estou vendo com os olhos naturais. Eu também não, você bota uma semente lá, cara. Está ali, daqui a pouco alguma coisa começa a sair. Começou a sair, mas não ficou pronta ainda. Não me pergunte, mas Deus faz isso, né? Você já viu esses exemplos de fotografias e você acelera para você ver um processo? Mas, gente, se você for pegar, aquilo leva um tempo. Você fica olhando uma planta todo dia que você botou uma semente, daqui a pouco você vai ver que vai sair um negocinho, no outro dia ainda continua pequenininho. A gente não tem noção, mas Deus está trabalhando. Não é que Ele é lento, é como Ele estabeleceu. Pastor, eu acho que Deus é lento na minha vida. Não é lento, rapaz. Sinto muito, mas você é que está acelerado. Você está concluindo errado. Tem muitas coisas com Deus que são maravilhosas que nós temos que tão somente crer. Há um tempo determinado. Desde que da nossa parte há uma crença verdadeira. Uma crença verdadeira está instalada, então tem um tempo determinado. Esse tempo não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é no nosso tempo cronológico, mas é o tempo de Deus. Eu vou te dar um exemplo de algo. Eu venho estudando sobre isso, porque eu tenho estudado sobre o final dos tempos. E quando eu fizer essa série aqui também, na quinta-feira, ano que vem, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão aí, muito boa. Vou trazer uns efeitos aqui sonoros, interessantes. Trombetas, raios, trovões, bombas. Mas sem temor, sem medo. Como é que Deus trabalha na nossa vida? Agora que eu perdi o verso que eu ia ler, rapaz. Que fui falando aí para frente. Bom, daqui a pouco eu lembro. Eu ia te mostrar alguma coisa que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Alguém me lembra aí? Hã? O tempo, né? Lembrei. Thank you. Salmo 105. No Salmo 105, eu quero analisar, porque eu gosto de pensar nisso, isso aqui abençoa muito. Veja, para a tua vida, você acha que você nasceu, estou aí nesse mundo, do nada? Não, Deus tem um propósito para você. Ou seja, em outras palavras, Ele tem um tempo determinado para tudo na tua vida acontecer. Quantos creem nisso aí? Então não abra mão disso, cara. Então Deus é bom, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele tem um propósito maravilhoso, sabemos disso. Agora veja, pega a vida de José. A gente lê depois que tudo acontece, né? A gente lê depois e viu todo o resultado. Pega Jó. Mas esse detalhe aqui é legal, vai comigo. No Salmo 105, verso número 17. Então o salmista ele dá uma declaração. Olha só, como a vida de José estava num propósito de Deus. Então disse assim, adiante do povo de Israel, porque ele era um dos filhos de Jacó, dos 12, então dos 12 saiu essa grande nação. Então, adiante deles, da nação judaica, enviou um homem chamado José, vendido como escravo. Você acha que Deus estava fora disso, né? Você sabe que às vezes a gente atribui. Outro dia eu vi alguém comentando sobre isso. Eu estava assistindo um pastor maravilhoso, ele contando que encontrou numa visão
um demônio chorando no canto. Falei, cara, por que você está chorando desse jeito? Não, estou chorando. Por que você está chorando? Conta para mim. Não, é porque os cristãos atribuem tudo de errado na vida deles, sou eu. E muitas vezes a gente não presta atenção, cara, que tem situações que Deus ele tem uma mão tão perfeita sobre a tua vida. Pensa comigo, se a gente realmente, como o povo dele, entregamos a nossa vida, ele tem um propósito, nós estivéssemos entregues na mão do diabo, não estávamos mais aqui. Nem eu, nem você. A gente já estava na casa de papai mais cedo, batendo na porta no café da manhã. Olha aí, estamos com fome. Ninguém estaria mais sobre a face da terra. Você entende? A tua vida é muito preciosa nos dias de hoje. Há algo muito além da nossa própria vida, gente, um propósito que ele tem para nós. Agora olha que interessante, mandou adiante quem? José é vendido como escravo. Alguém foi perguntar a José se ele queria isso. Beleza, cujos pés o quê? Apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, ou seja, ele viveu alguns anos de situações complicadas, alguns anos. Agora imagine ele toda segunda-feira acordando, meu Deus do céu, nada muda, nada acontece. Mais uma segunda-feira e eu aqui, preso, desse jeito. O verso 19 é chave. Grifa isso aí, até. Até é o tempo de Deus chamado Kairós. Até cumprir-se a profecia a respeito dele, até ele ter sido provado. No verso 20 o rei mandou soltar. Tem alguém sentado no trono que manda, gente. Temos que estar olhando para ele. Pastor, mas estou passando um tempo que eu não gostaria. Nem eu, a gente passa por situações que nós não gostaríamos. Mas nós temos que olhar pelo outro foco. O que Deus está trabalhando na nossa vida? Ele tem algo. Nós vamos sair melhores disso aí. Nossa vida vai crescer, vai progredir. Mas eu não vejo isso. Pois é, ele está trabalhando. Como tem um livro ali que recentemente eu vi, Deus trabalha no turno da noite. Na tua vida. Ninguém está vendo. Mas ele está trabalhando, diga aleluia. E veja, mandou soltá-lo para pôr em liberdade. E nós sabemos aí adiante que ele foi uma peça-chave para outras situações. Pastor, não sei o que eu estou fazendo nesse trabalho. Não sabe. Deveria saber, Deus devia te inspirar no coração, porque você pode ser uma peça-chave para levar algumas pessoas para Jesus. E essas pessoas levarão outras. Mas a gente nunca vê assim. A gente sempre vê a nossa vida. Meu chefe vive implicando comigo. Alguém está pegando aí? Nosso problema é que a gente quer ver as coisas acontecendo rapidamente. A gente quer ver as coisas acontecendo no nosso tempo, que não é o tempo de Deus. Sempre para ontem. Não é isso aí? Mas olha, o reino de Deus trabalha num processo de acontecimentos, então envolve um tempo, que é o tempo dele. Quem está pegando isso nessa noite? Você está compreendendo o que eu estou falando? Gente, isso aqui é fundamental para você ficar tranquilo, você entrar os próximos anos sabendo que Deus está trabalhando na tua vida. Eu não estou à mercê das coisas que acontecem, nunca estivemos. Isso é uma coisa importante. Nós somos corpo do Senhor Jesus. Então eu estou sobre a face da terra, tem algo que Deus... nós somos representantes dele, gente. Sobre a face da terra, estamos aí. Para apanhar? Não. Mas quando a gente vai tendo entendimento dessas coisas, nós vamos sabendo lidar com aquilo que a gente enfrenta. A gente vai se posicionando de maneira própria. Basta as coisas demorarem um pouquinho, na maior parte do povo de Deus, os caras já começam a reclamar, murmurar. Pastor, volta a falar de fé, anima a gente aí. Eu estou animando você.
Não é? É rapidinho acontece uma situação para roubar a nossa alegria. Uma vez eu aprendi de um pastor algo muito legal, por isso que é importante a gente ouvir sempre. Tem coisas que vão ficar no teu coração, você jamais vai esquecer. Quer dizer que então está acontecendo algo na tua vida, está tirando a tua alegria? Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um inventário de outras coisas que a gente tem que se alegrar todo dia. Por exemplo, estou enfrentando uma situação que não gostaria, mas eu tenho saúde. Então dá uma olhadinha no hospital, vendo os pessoal morrendo com câncer. Abre a geladeira. Meu queijinho está ali. Eu tenho um teto, não está chovendo. Caramba, eu tenho um trabalho. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho filhos. Mas a gente não se alegra com a nossa vida de um todo. O inferno quer que a gente olhe para o problema e fique sem alegria, fique para baixo. Ainda dá motivo. Não, eu tenho razão por que eu estou assim. É mesmo. Se você cair duro, vai direto para o céu. Já meditou sobre isso? Porque podia descer o elevador. E muitos estão descendo, hein? Meu Deus, para pensar, gente. Qual é o motivo que eu tenho para abrir meus lábios e dizer que eu não gosto da minha vida? Motivo que eu tenho de abrir meus lábios e declarar, vou me alegrar não, falar uma opção de bobagem. Nenhum. Você vê que tudo é consciência? Que Deus é esse maravilhoso que tem cuidado de nós, que nos ama de cima a baixo, tem nos guardado, protegido. Tá pegando, né? Então, a maior parte, Tiago capítulo 1, né, na outra versão que eu tinha lido com vocês, não li, mas está aí, o último pedaço, diz que a palavra é capaz de salvar as nossas almas à medida que ela desenvolve no nosso coração. Ela vai trabalhando. Vou deixar isso aqui para você guardar, hein? A maior parte daquilo que Deus opera na nossa vida é resultado de um processo de mudanças. Vamos botar aí 99%. É impressionante. Daí eu estava meditando sobre isso quando Jesus diz assim, tudo é possível que crê. Essa possibilidade da qual a gente também espera, ela entra justamente nisso, num processo. Tudo é possível que crê. Entrou a semente, agora ela tem que trabalhar para trazer essa possibilidade. Quando a gente aprende, a gente vai continuar falando isso quinta-feira, você vai ficar tranquilo. Então, pastor, é comigo mesmo. Agora eu tenho um coração, eu sou uma boa terra, eu vou sair crendo por tudo. Aleluia, já deveria ter feito. A igreja não aprendeu isso. Ela espera muita coisa, fica sentindo vontade, desejo que Deus opere, mas ela não aprendeu o processo da fé. Então eu vou lançando semente e crença sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre finanças, sobre qualquer área. Saúde, sai declarando a verdade sobre a tua vida em todas as áreas. Você botou semente para trabalhar na tua vida e vai trazer o resultado daquilo que você vem declarado, crendo. Eu nunca vi eu começar crendo por algo e ver um resultado diferente daquilo que eu criei. Não faz sentido, até pelo lógico. Se a semente é de laranja, vai dar limão, né? Que verdade tremenda. Como os meus olhos se abriram agora. Você vem crendo por o quê? Por aquilo que eu estou crendo é o quê? Eu estou crendo por alguma coisa. Essa alguma coisa nasce quando a gente crê por ela. Que processo maravilhoso. Tá dando para pegar? Pastor, eu quero ver minha casa transformada. É só crer, ela toda vai ser transformada. Só não vou te dizer que pode ser que dure 20 anos. Tá vendo? Amém? Foi só um aqui bem suave. Eu quero te dizer o seguinte, gente. Essa palavra no nosso coração crida não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. Agora é um processo. Tem um tempo.
Eu vou falar de vários ângulos, porque nesse contexto do tempo, agora a gente tem que aprender a se renovar todo dia e ser fortalecido e continuar crendo. Nós lemos um detalhe lá falando, mas creem por um tempo, creem só por um tempo que eu pensei, creem por um... Não, quem disse que é por um tempo? É por todo o tempo necessário para que essa semente produza. Pastor, eu estou crendo há 3 anos, continua! Olha nos meus olhos, continua! Eu estou te animando, porque eu também estou nessa parada, eu estou dizendo para mim também, continua! Não abra a mão, continua! Porque Deus está produzindo. Essa semente já não está no estágio quando eu comecei a crer. Você não está vendo isso, nem eu, mas eu posso estar para colher agora, daqui a pouquinho, daqui a 1 semana. Alguém está pegando? Como é que tu vai largar isso aí, rapaz? Não larga não. Não posso largar. Mas desistiu porque o tempo e o inferno falou bobagem. Pastor, eu vou te falar, hein? Vai ter que ser firme mesmo. Sabe o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 38? Está escrito que nós não somos daqueles que retrocedem. Eu criei e vou até o final. Aqui está o grande... Está pegando, não está? Vamos ler essa passagem. E aproveite e fique de pé. Hebreus 10. É interessante porque todo esse capítulo, ele tem um cunho de perseverança muito grande. Já começa dizendo no verso 23, guarde firme a confissão da esperança dessa verdade. Hebreus 10, 23, acompanha comigo. Elinho, sem vacilar, pois quem fez a promessa é? E você vai entender, eu vou te explicar que promessa é semente. Ela é minha, me pertence, é sua, mas é uma semente. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, é uma semente. Então vai trabalhar. O que ela vai produzir? A salvação de toda a tua casa. Você crê nisso de coração? Cara, não abra mão. Ele só precisa de alguém para acreditar. É impressionante, né? Deus está buscando sobre a face da terra pessoas em que Ele pode... encontrei alguém que crê, vou trabalhar. Porque se eu não crer, nada acontece. E eu fico assim achando interessante, estou estudando sobre isso e vendo lá que no final dos tempos Jesus disse assim, se eu voltar, quando eu voltar, vou achar fé sobre a face da terra? Rapaz, nós temos que analisar isso. Eu não vou ficar nessa enxurrada de descrente, não. Eu escolhi acreditar em Deus. Pastor, mas não tem mais ninguém acreditando. Eu não sou ninguém, eu não sou todo mundo, eu sou eu, Elinho. E eu vou agarrar tudo que me pertence, a tua palavra é para funcionar aqui, então é aqui. E vamos até o final. São decisões que a gente tem que tomar. É escolha. É muito mais decisão, escolha do que qualquer outra coisa. Porque se eu for depender de manhã acordar, tá tudo beleza? Eu vou depender de um sentimento? Não, da minha escolha. Então, olha, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. Beleza, aí pula então para o 35, não abandone. Então, Elinho, a tua confiança, ela tem a recompensa. Mas olha, com efeito tem necessidade de continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo. Havendo feito a vontade de Deus, você alcança então o quê? A produção dessa semente. Daí agora a gente entende por que está escrito isso no verso 31. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha. Verso 39, nós porém não somos daqueles que largam a nossa crença. Não quero mais, desisti. Estou fora. Aleluia. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor,
eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.